Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 66. O chefe e os 2 outros policiais apareceram no Medinal 1 hora depois que a policial Caroline e eu chegamos lá. Tinha também um cara de terno que se apresentou como promotor público do condado. Um médico me examinou e disse que eu estava bem, com a pressão arterial um pouco alta, mas, considerando o que eu tinha passado, não era surpreendente. Ele tinha certeza de que eu estaria normal de manhã e me declarou uma adolescente normal e saudável. Por acaso eu era uma adolescente normal e saudável que via gente morta? Mas não falei isso. Eu e os policiais e o promotor fomos para a sala de descanso dos funcionários para esperar minha mãe. E, assim que ela chegou, as perguntas começaram. Naquela noite, nós ficamos no Renfield Stardust Motel e na manhã seguinte houve mais perguntas. Foi minha mãe que contou para eles que ela e Elizabeth Dutton tiveram um relacionamento que terminou quando minha mãe descobriu que Liz estava envolvida com o tráfico de drogas. Fui eu que contei que Liz me pegou depois do treino de tênis e me levou para Renfield, onde queria roubar um carregamento enorme de oxi da casa do Sr. Martsen. Ele disse para ela onde as drogas estavam e ela o matou, ou porque não encontrou a quantidade que esperava, ou por causa das outras coisas que encontrou naquele quarto, as fotos. Tem uma coisa que não entendi, disse a policial Caroline quando devolvi o casaco dela, que fiquei usando. Minha mãe olhou para ela de um jeito cauteloso de mãe, pronta para proteger a cria. Mas a policial Caroline não viu. Ela estava olhando para mim. Ela amarrou o cara. Ela disse que o deteve. Foi essa palavra que ela usou. Acho que porque era policial. Certo, ela o deteve. E de acordo com o que ela te contou, e também de acordo com o que encontramos no andar de cima, ela bateu um pouco nele, mas não tanto. Você pode ir direto ao ponto, disse a minha mãe. Meu filho passou por uma experiência horrível e está exausto. A policial Caroline a ignorou. Ela estava me olhando e seus olhos estavam brilhando muito. Ela poderia ter feito bem mais. Poderia tê-lo torturado até conseguir o que queria. Mas o que ela fez foi ir até Nova York, te sequestrar e voltar com você? Por que ela fez isso? Não sei. Você andou de carro com ela por 2 horas e ela não falou? Ela só disse que estava feliz em me ver. Eu não conseguia lembrar se ela tinha mesmo dito isso, então acho que, tecnicamente, foi mentira, mas não pareceu. Pensei em todas aquelas noites no sofá, sentado no meio das 2 vendo The Big Bang Theory, nós 3 morrendo de rir, e comecei a chorar. E foi isso que nos tirou de lá. Quando estávamos no motel com a porta fechada e trancada, minha mãe me disse: se perguntarem de novo, diz que talvez ela estivesse querendo te levar junto quando fosse para o oeste. Você pode fazer isso? Posso, falei, questionando se talvez a ideia estivesse na cabeça de Liz o tempo todo. Não era uma coisa boa de pensar, mas era melhor do que o que eu tinha pensado, e ainda penso até hoje, que ela planejava me matar. Eu não consegui dormir no quarto adjacente. Dormi no sofá do quarto da minha mãe. Sonhei que estava andando em uma estrada deserta de interior sob a lua minguante. Não assobie, não assobie, eu disse para mim mesmo, mas assobiei. Não consegui me controlar. Eu estava assobiando Let It Be. Lembro claramente. Eu não tinha passado das primeiras 6 ou 8 notas quando ouvi passos atrás de mim. Acordei com as mãos na boca, como se quisesse segurar um grito. Já acordei assim algumas vezes nos anos seguintes, e nunca é de gritar que estou com medo.
Estou com medo de acordar assobiando e a luz morta estar lá, com os braços esticados para me abraçar. Capítulo 67. Tem muita coisa ruim em ser adolescente, olha só. Espinhas, o sofrimento de escolher as roupas certas para ninguém rir de você e o mistério das garotas são só 3 delas. O que descobri depois da minha ida à casa do Donald Marsden, do meu sequestro, para ser bem direto, foi que também há vantagens. Uma delas é não ter que aguentar um monte de repórteres e câmeras de televisão na investigação, porque não precisei testemunhar presencialmente. Dei um depoimento em vídeo, com um advogado que Monty Grisham indicou de um lado e a minha mãe do outro. A imprensa sabia quem eu era, mas meu nome não apareceu nunca porque eu era aquela coisa mágica, menor de idade. O pessoal da escola descobriu. O pessoal da escola quase sempre descobria tudo, mas ninguém encheu meu saco. Eu só recebi respeito. Não precisei descobrir como falar com as garotas porque elas iam até meu armário e falavam comigo. O melhor de tudo foi que não houve problema com meu celular, que era, na verdade, o celular da Liz. Ele não existia mais mesmo. Minha mãe o jogou no incinerador, Bon Voyage, e me disse para falar que perdi se alguém perguntasse. Ninguém perguntou. Quanto ao motivo para a Liz ter ido a Nova York me buscar, a polícia chegou sozinha à conclusão que a minha mãe tinha sugerido. Liz queria um garoto com ela quando fosse para o oeste. Talvez achando que uma mulher viajando com um garoto fosse atrair menos atenção. Ninguém pareceu considerar a possibilidade de que eu tentaria fugir, ou pelo menos gritar pedindo ajuda quando parássemos para botar gasolina e comer na Pensilvânia ou Indiana ou Montana. Claro que eu não faria isso. Eu seria a vítima dócil de sequestro, assim como Elizabeth Smart, porque eu era criança. Os jornais alardearam a notícia por uma semana, mais ou menos, principalmente os tabloides, em parte porque Marsden era um chefão das drogas, mas mais por causa das fotos encontradas no quarto do pânico. E Liz saiu da história como uma espécie de heroína, por mais estranho que possa parecer. Ex-policial morre depois de matar chefão da tortura pornô, declarou o Daily News. Não houve menção a ela ter perdido o emprego como resultado de uma investigação da Divisão de Assuntos Internos e de um teste positivo para drogas. Mas o fato de ela ter sido fundamental na localização da última bomba do Tamper antes que pudesse matar várias pessoas foi mencionado. O post devia ter enfiado um repórter na casa de Marsden. Baratas entram em qualquer buraco, disse minha mãe. Ou talvez tivessem uma foto da casa de Renfield no arquivo, porque a manchete dizia: dentro da casona dos horrores do Doni Grandão. Minha mãe riu dessa, dizendo que a compreensão do post sobre o uso do aumentativo era um ótimo paralelo para a abordagem que davam à política americana. Não é casona o aumentativo de casa, disse ela quando eu perguntei. É casarão. Tudo bem, mãe. Você que sabe. Capítulo 68. Em pouco tempo, outra notícia tirou o casarão dos horrores do Doni Grandão das primeiras páginas dos tabloides, e minha fama na escola passou. Foi como lhes disse sobre Chet Atkins. Eles esquecem rápido. Eu me vi novamente de frente para o problema de falar com garotas em vez de esperar que elas fossem até meu armário. Os olhos com rímel arregalados e os lábios cheios de gloss repuxados para falar comigo. Eu joguei tênis e tentei entrar na peça da turma. Acabei conseguindo um papel só com 2 falas, mas me dediquei de coração a elas. Joguei videogames com meus amigos. Levei Mary Lou ao cinema e a beijei. Ela retribuiu o beijo, o que foi excelente.
Hora da montagem, com páginas de calendário passando e tudo. Chegou 2016 e depois 2017. Às vezes eu sonhava que estava naquela estrada de interior e acordava com as mãos sobre a boca, pensando: eu assobiei? Meu Deus, eu assobiei? Mas esses sonhos aconteciam com menos frequência. Às vezes eu via pessoas mortas, mas não com muita frequência, e elas não eram assustadoras. Uma vez minha mãe me perguntou se eu ainda as via, e falei que quase nunca, sabendo que a faria se sentir melhor. Era uma coisa que eu queria, porque ela também passou por muita coisa ruim e eu sabia. Talvez esteja passando agora que você está crescendo, disse ela. Talvez, concordei. Isso nos leva a 2018, com o nosso herói Jamie Coughlin com mais de 1,80 m, já com um cavanhaque, que minha mãe abominava. Aceito na NYU e quase com idade para votar. Eu teria idade para votar quando chegassem as eleições em novembro. Eu estava no meu quarto, estudando para as provas finais, quando meu celular tocou. Era minha mãe, ligando de outro Uber. Dessa vez, a caminho de Tenafly, onde o tio Harry estava morando. É pneumonia de novo, disse ela. E acho que ele não vai melhorar dessa vez, Jamie. Eles me pediram para ir, e normalmente só fazem isso quando é coisa muito séria. Ela fez uma pausa e disse: mortal. Vou o mais rápido que puder. Não precisa fazer isso. O subtexto era que eu nunca o conheci direito mesmo, ao menos não quando ele era um cara inteligente, construindo uma carreira para si e para a irmã no difícil mundo editorial de Nova York. Pode ser um mundo muito difícil mesmo. Agora que eu também estava trabalhando no escritório, só por algumas horas por semana, praticamente só no arquivo, eu sabia que era verdade. E era verdade que eu só tinha lembranças vagas de um cara inteligente que deveria ter continuado inteligente por bem mais tempo. Mas não era por ele que eu ia. Eu vou de ônibus. Era uma coisa que eu podia fazer com facilidade, porque eu sempre fui de ônibus para Nova Jersey na época que ir de Uber ou Lyft estava fora do nosso orçamento. Suas provas. Você precisa estudar para as provas finais. Livros são magia portátil. Li isso em algum lugar. Vou levá-los comigo. Nos vemos lá. Pode ser que a gente tenha que passar a noite. Tem certeza? Eu disse que sim. Não sei exatamente onde eu estava quando o tio Harry morreu. Talvez em Nova Jersey. Talvez ainda atravessando o Hudson. Talvez enquanto eu ainda conseguia ver o Yankee Stadium, da janela suja de bosta de passarinho do ônibus. Só sei que a minha mãe estava me esperando do lado de fora do residencial, o último dele, em um banco debaixo da sombra de uma árvore. Ela estava com os olhos secos, mas estava fumando um cigarro. E eu não a via fazer isso havia muito tempo. Ela me deu um abraço apertado e eu a abracei igual. Senti o cheiro do perfume dela, aquele cheiro antigo e doce de La Vie est Belle, que sempre me levava de volta à infância. Aquele garotinho que achava que o peru verde feito contornando a mão era do caralho. Eu nem precisei perguntar. Menos de 10 minutos antes de eu chegar aqui, disse ela. Você está bem? Estou. Triste, mas também aliviada de finalmente ter acabado. Ele durou bem mais do que a maioria das pessoas que sofrem do que ele tinha. Eu estava sentada aqui pensando em 3 aéreas, 6 rasteiras. Sabe o que é? Acho que sei, sim. Os garotos não queriam me deixar jogar porque eu era menina. Mas o Harry dizia que se eles não me deixassem jogar, ele também não jogava. E ele era popular, sempre o mais popular. Então eu era, como dizem, a única garota em campo. Você era boa? Eu era incrível, disse ela e riu. Em seguida secou um dos olhos, chorando afinal. Olha,
Eu preciso conversar com a senhora Arkerman, a manda-chuva aqui, e assinar uns papéis. Depois, tenho que ir até o quarto dele e ver se tem alguma coisa que preciso pegar logo. Imagino que não. Senti uma pontada de alarme. Ele não está... Não, querido. Tem uma funerária que usam aqui. Vou fazer os preparativos amanhã para levá-lo para Nova York e... Sabe como é? As coisas finais. Ela fez uma pausa. Jamie. Eu olhei para ela. Você não está vendo ele, está? Eu sorri. Não, Ma. Ela segurou meu queixo. Quantas vezes eu já falei para você não me chamar assim? Quem fala Ma? Ovelhinhas, falei e acrescentei. Tá. Isso a fez rir. Me espera, querido. Não vai demorar. Ela entrou e eu olhei para o tio Harry, que estava parado a menos de 3 metros de mim. Ele estava lá o tempo todo, com o pijama que estava usando quando morreu. Oi, tio Harry, falei. Não houve resposta, mas ele estava olhando para mim. Você ainda tem Alzheimer? Não. Então está tudo bem agora? Ele me olhou com um leve toque de humor. Acho que sim. Se está morto, encaixar na sua definição de bem. Ela vai sentir saudades de você, tio Harry. Não houve resposta, mas não esperei que houvesse porque não foi uma pergunta. Mas eu tinha uma. Ele provavelmente não sabia a resposta. Mas tem um velho ditado que diz que quem não chora não mama. Você sabe quem é meu pai? Sei. Quem? Quem é? Sou eu, disse o tio Harry. Capítulo 69. Estou quase terminando agora. E lembra quando eu achei que 30 páginas era muito? Mas ainda não terminei. Então não desiste de mim antes de ler isto. Meus avós, meus únicos avós, no fim das contas, morreram a caminho de uma festa de Natal. Um cara que encheu a cara de alegria natalina desviou por 3 pistas de uma rodovia de 4 e bateu de frente neles. O bêbado sobreviveu, como acontece tantas vezes. Meu tio, que também era meu pai no fim das contas, estava em Nova York quando recebeu a notícia, visitando várias festas de Natal, batendo papo com editores, agentes e escritores. A agência dele era novinha na época, e o tio Harry, querido papai, era um cara na floresta cuidando de uma pilha de gravetos pegando fogo, torcendo para virar uma fogueira. Ele voltou para Arcola, uma cidadezinha em Illinois, para o enterro. Depois que acabou, houve uma recepção na casa dos Coughlin. Lester e Norma eram queridos e muita gente foi. Algumas levaram comida. Algumas levaram bebida, que é a madrinha de muitos bebês surpresa. Tia Coughlin, recém-saída da faculdade e trabalhando no primeiro emprego em uma firma de contabilidade, bebeu muito. O irmão dela também. Né? Depois que todo mundo volta para casa, Harry a encontra no quarto, deitada na cama de camisola, chorando muito. Harry se deita ao lado dela e a toma nos braços. Só como um consolo, sabe? Mas um consolo leva a outro. Só foi aquela vez, mas uma vez basta. E 6 semanas depois, Harry, de volta a Nova York, recebe um telefonema. Não muito tempo depois, minha mãe grávida se junta à empresa. A agência literária Coughlin teria tido sucesso naquele campo difícil e competitivo sem ela? Ou a pilha de gravetos e folhas do meu pai-tio teria se apagado em um filete de fumaça antes de ele conseguir acrescentar pedaços maiores de madeira? Difícil dizer. Quando a coisa decolou, eu estava deitada em um bercinho, fazendo xixi em uma Pampers e balbuciando Gugu. Mas ela era boa no trabalho, isso eu sei. Se não fosse, a agência teria afundado depois,
quando o mercado financeiro despencou. Tenho que dizer que existem muitos mitos falsos sobre bebês nascidos de incesto, principalmente quando envolve pai e filha e irmã e irmão. Sim, pode haver problemas médicos e, sim, as chances disso são um pouco maiores quando envolve incesto. Mas a ideia de que a maioria desses bebês nasce com mente fraca, um olho ou pé sem dedos? Porra nenhuma. Eu descobri que um dos defeitos mais comuns nos bebês de relacionamentos incestuosos são o dedo dos pés ou das mãos colados. Eu tenho cicatrizes na parte de dentro do segundo e terceiro dedo da mão esquerda, de um procedimento médico para separá-los, quando eu era pequeno. Na primeira vez que perguntei sobre as cicatrizes, eu devia ter uns 4 ou 5 anos. Minha mãe me disse que os médicos fizeram antes de ela me levar para a casa do hospital. Molezinha, disse ela. E tem também a outra coisa com que eu nasci, que pode ter alguma coisa a ver com o fato de que, de vez em quando, sob a influência da dor, do luto e do álcool, meus pais se aproximaram mais do que irmãos e irmãs deviam fazer. Ou talvez ver gente morta não tenha nada a ver com isso. Pais que não conseguem ter ritmo nem tocando a campainha pode produzir um prodígio do canto. Analfabetos podem produzir um grande escritor. Às vezes, o talento vem do nada. Ou é o que parece. Só que, espera só, tem mais uma coisa. Essa história toda é ficção. Não sei como tia e Harry se tornaram pais de um bebezinho chamado James Lee Coughlin, porque não perguntei nenhum outro detalhe ao tio Harry. Ele teria me contado. Os mortos não conseguem mentir, como acho que já estabelecemos. Mas eu não quis saber. Depois que ele disse aquelas 2 palavras, sou eu me virei e entrei no residencial para encontrar minha mãe. Ele não foi atrás, e eu nunca mais o vi. Achei que talvez ele fosse ao funeral, ou que fosse aparecer na cerimônia de enterro, mas ele não apareceu. No caminho de volta para a cidade, no ônibus, como antigamente, minha mãe me perguntou se havia alguma coisa errada. Eu disse que não, que eu só estava tentando me acostumar com a ideia de que o tio Harry tinha morrido mesmo. Parece com quando perdi meus dentes de leite, falei. Tem um buraco em mim que eu fico sentindo. Eu sei, disse ela, me abraçando. Eu sinto a mesma coisa. Mas não estou triste. Eu não esperava estar e não estou, porque ele já tinha ido embora havia muito tempo. Foi bom ser abraçado. Eu amava minha mãe e ainda a amo, mas menti para ela naquele dia. E não só por omissão. Não foi como perder um dente. O que descobri foi como um dente novo nascendo, para o qual não havia espaço na minha boca. Algumas coisas fazem a história que eu acabei de contar parecer mais provável. Lester e Norma Coughlin foram mortos por um motorista bêbado enquanto estavam voltando de uma festa de Natal. Harry voltou a Illinois para o funeral. Eu encontrei um artigo no Record Herald de Arcola que diz que ele fez o elogio fúnebre. Tia Coughlin largou o emprego para ir a Nova York ajudar o irmão na agência literária nova dele no começo do ano seguinte. E James Lee Coughlin fez sua estreia no mundo uns 9 meses depois do funeral, no Lenox Hill Hospital. Então, tudo bem. Pode ter sido como eu contei. Tem lógica suficiente para que seja assim. Mas também pode ter sido de outro jeito, um do qual eu gostaria bem menos. O estupro de uma jovem que bebeu até ficar inconsciente, por exemplo, o tal ato cometido pelo irmão mais velho, bêbado e cheio de tesão. O motivo para eu não ter perguntado foi simples. Eu não queria saber. Se eu me pergunto se eles discutiram fazer um aborto, às vezes. Se estou preocupado de ter herdado mais do meu tio-pai do que as covinhas que aparecem quando eu sorrio, ou o fato de eu estar com os primeiros fios brancos no cabelo na tenra idade de 22 anos? Para dizer abertamente,
Se estou com medo de começar a perder a sanidade na ainda tenra idade de 30, 35 ou 40 anos? Sim, claro que estou. De acordo com a internet, meu pai-tio sofria de doença de Alzheimer familiar de início precoce. Ela está ligada aos genes PSN1 e PSN2 e, portanto, existe um exame para isso. É só cuspir em um tubo de ensaio e esperar a resposta. Acho que vou fazer. Depois. Mas tem uma coisa engraçada. Ao olhar para essas páginas, vejo que a escrita foi melhorando ao longo da história. Não estou querendo dizer que estou no nível de um Faulkner nem de um Updike. O que estou dizendo foi que melhorei praticando, que acho que é o que acontece com a maioria das coisas da vida. Só vou ter que esperar que fique melhor e mais forte de outras formas quando encontrar novamente a coisa que pegou o Terriot. Porque eu vou encontrar. Não a vejo desde aquela noite na casa de Martsen, quando o que Liz viu naquele espelho a deixou louca. Mas aquilo ainda está esperando. Eu sinto. Sei, na verdade, apesar de não saber o que é. Não importa. Eu não vou viver minha vida com a pergunta pendente, se vou ou não perder a sanidade na meia-idade. E também não vou vivê-la com a sombra daquela coisa pairando acima de mim. Já tirou a cor de dias demais. O fato de eu ser filho de incesto parece risivelmente sem importância em comparação à casca preta de Terriot com a luz morta brilhando pelas rachaduras na pele. Eu li muito nos anos desde que aquela coisa me pediu uma nova competição, outro ritual de Shud, e descobri muitas superstições e lendas antigas estranhas, coisas que nunca entraram nos livros de Roanoke de Regis Thomas, nem no Drácula de Stoker. E embora haja muitas coisas relacionadas à possessão dos vivos por demônios, eu ainda não encontrei uma que fale sobre uma criatura capaz de possuir os mortos. O mais perto que cheguei são histórias sobre fantasmas malignos, e não é a mesma coisa. Então, eu não tenho ideia de com que tenho que lidar. Só sei que preciso lidar. Vou assobiar. A coisa virá. Vamos nos juntar em um abraço mútuo em vez da coisa de morder línguas num ritual. E depois? Bom, depois a gente vê, né? A gente vê. A gente vê. Depois. Fim do livro. Oi, gente, aqui é a Dani Bernardo e chegamos ao final de mais uma leitura aqui no canal. Mais um livro do King, e nesse eu quero salientar que lá fora esse livro ele sai pela Red Case Crime, que é uma editora que lança livros em formato de histórias mais curtas, ao estilo dos livros policiais e de mistérios que eram vendidos em bancas de jornais antigamente. Por isso aqui a gente não vê um King tão descritivo, ele não vai a fundo no passado dos personagens, na história dos personagens, nem do local e nem das questões que são colocadas ali. Que é uma característica dele, né? De ser muito imersivo, muito descritivo. E aqui nesse livro ele não pode fazer porque essa não é a proposta da editora, de fazer um livro grande. Tinha que ser um livro curto. Assim como foi com Joyland, que também saiu pela mesma editora. Mas no total nós tivemos muito do King, né? Que são as referências. Aqui a gente encontra referência à prisão do conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. A gente encontra o ritual de Shud do livro It. Tem o toque do sobrenatural, que é a marca registrada do King, né? E aquele plotzinho lá no final, aquele choquezinho no leitor, que o King também gosta muito de fazer. Eu particularmente acho que ele deixou no finalzinho do livro uma porta meio entreaberta ali para revisitar essa história, né? Não sei vocês, mas eu acho que ficou ali, quem sabe o King não volta e a gente não tem um novo encontro com Jamie, já adulto, já entendido dessa condição dele de falar com os mortos, né? E tem esse grande embate aí com Terriot. Assim como a gente se reencontrou com o Danny Torrance em Doutor Sono. Depois de muito tempo e depois de todos aqueles acontecimentos, a gente pôde saber o que tinha acontecido com o nosso pequeno iluminado.
Então é isso, gente. Obrigado para todos vocês que me acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado. Continue me acompanhando e eu vou trazer mais leituras legais aqui no canal para vocês, tá bom? Beijão e até a próxima.